Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar o processo de convecção mássica. Então, o objetivo do vídeo de hoje é começar com algumas considerações preliminares sobre o processo de convecção. Nós precisamos relembrar as condições fluidodinâmicas de quando nós temos um processo de convecção mássica. Porque, pessoal, se eu tenho movimento e escoamento do fluido, nós precisamos estudar esse escoamento, retomar essas condições de escoamento, porque ele vai interferir no processo de convecção mássica, né? Então, nós vamos ter que retomar as condições e entender essas condições fluidodinâmicas para depois resolver os processos de convecção mássica. E também vamos introduzir aí algumas informações, algumas características do coeficiente convectivo de transferência de massa, né? Então, de que forma que ele interfere no processo de transferência de massa. E esse capítulo, então, ele dá uma introdução para os próximos que virão, todos os outros que virão, referente à convecção de massa. Pessoal, então se nós relembrarmos o que nós estudamos até então nós tínhamos como nessa primeira figura uma fonte para uma determinada espécie química A. Longe dessa fonte, a gente poderia até ter um fluido em escoamento com uma determinada velocidade, mas o que nós estudamos até agora, então, é a transferência de massa que acontecia num fluido aqui, num meio estagnado, certo? Ou seja, um filme estagnado que separa, então, essa fonte desse fluido que está em escoamento. Então, nós estudamos a difusão que ocorre de uma espécie química num filme estagnado, certo? De espessura delta, então, nós calculamos fluxo, perfil de concentração para diferentes condições. Só que agora, pessoal, nas condições de convecção, então nós temos um fluido escoando, né? Então a convecção de massa ela é definida pela transferência de matéria de espécie química que acontece entre uma superfície parada e um fluido que escoa através dessa superfície. Então, a transferência de massa se dá através, ela é função do movimento global do fluido, desse escoamento do fluido. Então, o escoamento interfere fortemente no processo, no mecanismo de transporte, né? Então, se eu tenho uma fonte de uma determinada espécie química A, o fluido vai escoar através dessa superfície. Então, como nós temos uma condição de não deslizamento entre essa superfície que está parada, então a superfície tem velocidade zero, tem uma concentração de A que a gente pode chamar CAS. Então, em Y igual a zero, a primeira camada de fluido aqui vai aderir a essa superfície pelas condições de não deslizamento, como vocês devem lembrar dos conceitos de fenômenos que vocês já estudaram, certo? Então, eu vou ter a formação de uma camada limite, né, de espessura delta, e dentro dessa camada limite, os processos convectivos de transferência de massa e os processos difusivos vão acontecer ao mesmo tempo, certo? Então, o coeficiente de transferência de massa, que vai ser o nosso HM, então, só uma atenção aqui, que a nossa referência, o livro do Cremasco, ele utiliza a letra Km para coeficiente convectivo de transferência de massa, tá? Nós vamos usar uma notação um pouquinho diferente, nós vamos usar o HN, tá? Para o coeficiente convectivo de transferência de massa. Por quê, pessoal? Para que a gente possa correlacionar com o coeficiente convectivo de transferência de calor, que é o H de calor. Então, esse Mzinho aqui indica que agora é o de massa, tá? Então, para a gente ver que existe uma analogia muito grande entre os mecanismos de transporte, nós vamos usar a mesma letra, que é o H, para coeficiente convectivo, colocando o subíndice M aqui na nossa notação, certo? Então, eu vou ter um coeficiente convectivo que ocorre na região em que ocorre a distribuição do soluto, que vai ser nessa região que há a formação da camada limite,
certo? Ou seja, aqui nessa região, o processo difusivo é importante em y igual a zero, porque o fluido vai atingir a mesma velocidade dessa placa, portanto, velocidade zero. Se não tem escoamento nessa primeira camada de fluido, a velocidade é zero, o processo difusivo entre a superfície e o fluido em y igual a zero vai ser importante, né? Então, vai ocorrendo o atraso na velocidade nas camadas adjacentes, conforme eu vou crescendo aqui em y, formando esse perfil de velocidade que é descrito por essa linha escura aqui em preto, certo? Então, a velocidade é nula na superfície e ela vai aumentando conforme eu vou crescendo no meu eixo y, até chegar a um ponto que a velocidade passa a ser constante, que é a velocidade de escoamento do fluido ou a velocidade de corrente livre. Nós já vamos relembrar os aspectos importantes físicos da formação da camada limite. Pessoal, então, quando a gente tem o processo convectivo acontecendo, então mesmo se houver diferença de concentração, se houver diferença de temperatura entre a superfície e o fluido que está escoando, vai ter transferência de calor e vai ter transferência de massa, certo? E o perfil de velocidade interfere tanto na transferência de massa quanto na transferência de calor. Nós precisamos resolver essas condições fluidodinâmicas. Então, quando eu falo de condições fluidodinâmicas, é conhecer esse perfil de velocidade que se forma. Então, dependendo do regime, se for regime laminar ou se for regime turbulento, a condição de camada limite vai ser diferente e as condições de transferência de massa e de calor também vão ser diferentes, certo? Então, conhecer essa equação para o perfil de velocidade aqui vai ser bastante importante para resolver o perfil de concentração e, portanto, como vocês já viram, o perfil de temperatura, ok? Para que a gente possa resolver, então, os nossos problemas de convecção, existem 4 métodos que nós podemos utilizar para resolver os problemas de convecção, encontrar perfil de concentração e, principalmente, calcular os coeficientes convectivos de transferência de massa. Então, calcular o nosso HM. Né? Então, se vocês lembrarem, lá no começo do nosso curso, quando a gente falou um pouquinho sobre esse coeficiente, quando a gente falou do trabalho de Krishna para entender um pouquinho o significado físico do coeficiente de transferência de massa convectivo. Então, se vocês lembrarem, ele até tem a dimensão de velocidade, né? Pelo trabalho de Krishna, nós chegamos nessa informação. Então, pessoal, o coeficiente convectivo é o grande problema de convecção, tanto de calor quanto de massa, né? Porque ele é muito difícil de ser determinado, porque ele depende de uma série de variáveis. Ele depende da geometria, ele depende de todas as propriedades do fluido, ele depende das condições de escoamento, da velocidade, então vai depender do número de Reynolds, certo? Então, de uma série de propriedades. Então, ele é muito difícil de ser determinado, né? Então, o nosso trabalho em resolver os problemas de convecção vai ser, grande parte do nosso trabalho, vai ser primeiro identificar o H para depois a gente conseguir calcular fluxo de massa ou fluxo molar, certo? Então, o problema principal vai ser em resolver e encontrar o coeficiente convectivo. Então, as formas de resolver, elas podem ser... Então, o coeficiente convectivo, ele pode ser encontrado por análise dimensional acoplada a experimentos, então, de forma empírica, né? Eu posso resolver a solução da camada limite laminar, obtendo a solução exata, utilizando métodos numéricos aí para isso, né? Eu posso usar a análise aproximada da camada limite, posso, então, tanto solução exata e solução aproximada, que nós vamos trabalhar com esse método, é a solução de Blausius a partir da análise de similaridade.
E também, que nós vamos estudar por último, então, são as analogias que existem entre a transferência de quantidade de movimento, energia e massa, né? Então, principalmente essa relação de quantidade, essa analogia que existe entre os fenômenos de transporte, todos eles, eles têm uma analogia, eles são semelhantes. Então, essa analogia vai nos permitir encontrar equações para diferentes casos para calcular o H. Então, como o H depende de uma série de considerações de geometrias, então, a partir das analogias dos fenômenos de transporte, nós vamos ter diferentes equações para cada tipo de escoamento, para cada geometria, enfim, que vão nos permitir calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa e depois poder calcular fluxo. Pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho, então, essa relação que existe quando eu estudo os processos convectivos, né? Então, se eu pegar o meu fluxo total, certo? Eu sempre tenho a contribuição difusiva e a contribuição convectiva, certo? Fluxo total é a soma do fluxo difusivo e do fluxo convectivo. Então, quando a gente tem convecção e a gente tem obrigatoriamente a formação de camada limite, e dentro da camada limite, os processos difusivos e convectivos são bastante importantes, certo? Então, a gente vai poder confirmar isso quando a gente fizer a análise de escala. Para a gente entender um pouquinho desse problema, nós vamos estudar um caso clássico de convecção com transporte de matéria, principalmente espécie química, não global, tá? Que é um caso de absorção, certo? Então, vamos imaginar, conforme a figura que eu apresento aqui para vocês, que nós temos uma placa que está parada, ela foi colocada na vertical, certo? É essa parte aqui. Sobre essa placa está escoando um fluido em regime laminar, certo? E depois, em contato com esse fluido, eu tenho uma camada de gás. Então, eu vou ter uma interface aqui, líquido-gás, em y igual a 0. Então, percebam que o meu eixo coordenado, eu coloquei aqui, ele inicia bem na interface líquido-gás. Então, eu quero remover um determinado soluto A, aqui da minha fase gasosa, para remover ele da fase gasosa, então ele vai passar para a fase líquida, certo? Então, minha direção Y, ele está positivo na direção do escoamento do fluido. Então, a velocidade desse fluido é a velocidade na direção Y, certo? E na interface líquido-gás, eu tenho meu X0 aqui nessa interface, certo? Bom, então, como o fluido está em contato com a placa e a placa está parada, então a velocidade da placa é 0, então eu vou ter a formação da camada limite, ainda falando de camada limite de velocidade, e nós temos esse perfil que está desenhado aqui, que é o nosso perfil de velocidade, certo? Em função de x, e essa velocidade é a velocidade v, que é a velocidade na direção y. Certo? Então, VY varia com X. Então, essa condição é porque a placa foi colocada na vertical. Ok? Sobre essa placa, pessoal, então, o perfil de velocidade que se forma ali, então, para a gente conseguir resolver e obter um perfil de concentração, pode ser concentração mássica, eu preciso das condições fluidodinâmicas. Então, eu dei aqui o perfil de velocidade. Perfil de velocidade ali na camada de líquido, ela é descrita por essa equação. E se vocês lembrarem da figura, ali em contato com o gás, a fase gasosa, o fluido tem uma velocidade máxima, né? Que é a velocidade longe da placa que está parada. Então, essa velocidade é calculada por Gx1. X1 é a espessura da camada de líquido, certo?
dividido por 2Ni. Ni é a viscosidade cinemática, tá? Isso aqui é o Ni, ok? Que é a viscosidade cinemática, e x1 é a espessura do filme líquido, certo? Pessoal, nós vamos fazer uma hipótese aqui bastante importante. Nós vamos considerar que o soluto, ele é pouco solúvel no líquido. Qual que é a consequência disso, pessoal? A consequência é que esse soluto A, ele não vai atingir a profundidade muito grande da fase líquida. Então, a transferência de massa vai estar associada ali, a presença desse fluido A, desse soluto A na fase líquida, ele vai estar numa camada mais próxima da fase gasosa, certo? Ele não vai ser transportado por toda a camada, a espessura x1 de filme líquido. Então, eu vou ter fluxo dessa espécie química A numa pequena camada próxima da interface gás-líquido, que é chamada de Xi, certo? Então, é esse fluxo que nós temos interesse aí em calcular nessa camada Xi, certo? Então, para isso, nós vamos fazer, além dessa hipótese, uma série de outras hipóteses. Então, para esse problema, as hipóteses válidas, nós vamos considerar regime permanente. O fluxo é bidimensional. Isso, pessoal, é muito importante para a convecção, certo? Para as condições de camada limite. Então, dentro da camada limite, o fluxo sempre será bidimensional, se eu tiver um regime laminar. Se eu tiver em regime turbulento, o fluxo é tridimensional. Sempre que eu tiver turbulência, o transporte é tridimensional, certo? Vou considerar que não há reação química, então o processo ele é físico, certo? É um processo de absorção. Vamos considerar que o gás é uma mistura binária e o líquido é uma solução binária. E que nas duas fases, inicialmente, eu tenho uma determinada concentração do soluto A, certo? Então, vamos considerar que o soluto A, ele tem a baixa solubilidade na fase líquida. Então, em função disso, o soluto, nós vamos admitir que o soluto ele vai penetrar na fase líquida numa pequena distância da interface gás-líquido, certo? Que vai ser essa espessura Xi. Então, Xi é muito, muito menor que a espessura do filme líquido que a gente chamou de X1. Bom, em função dessa hipótese, se cria outra. Se cria, então, a hipótese também que a velocidade da película líquida lá na espessura Xi, ela é considerada constante e igual à velocidade máxima. Então, é como se eu já atingisse a corrente livre, né, ali com relação ao perfil de velocidade que se formou em função do escoamento do fluido através da placa ali do lado esquerdo que está parada. E as propriedades físicas vão ser constantes. Se nós aplicarmos essas hipóteses na nossa equação da conservação da espécie química, então vamos trabalhar em termos mássicos nesse problema. Então, nós eliminamos o termo de fluxo na direção Z, o termo reacional e o termo transiente, certo? Resultando na equação que nós apresentamos aqui, certo? Precisamos representar, então, abrir a equação do fluxo para cada uma dessas direções. Então, o fluxo de A na direção X e o fluxo de A na direção Y. Então, percebam, pessoal, aqui na figura, tá, que na interface gás-líquido, em x igual a 0, ele dá a minha concentração mássica de A, que é 1 ρAp. Ele está dizendo que lá, distante da interface gás-líquido, quando x é igual à espessura x1 da fase líquida, a minha concentração é ρ0. Então, em toda esta faixa aqui, que não está dentro da camada da espessura Xi, a minha concentração é ρ0, certo? Que é a concentração inicial que existe de A nessa fase líquida.
Então, ele deu algumas condições de contorno aí que nós vamos trabalhar daqui a pouco, certo? Pessoal, então agora o processo para a gente abrir os fluxos na direção x e y. Então, vamos começar com o fluxo de A na direção y, né? Então, o fluxo mássico total de A é a contribuição difusiva mais a convectiva. Só que agora nós vamos olhar apenas para a direção y. Então, o y está aqui crescente nessa direção, certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho o fluido A se deslocando na direção y com velocidade máxima na interface gás-líquido, certo? Conforme a gente pode ver aqui na figura. Então, pessoal, se nós compararmos a contribuição difusiva com a convectiva, a difusiva vai ser muito menor que a contribuição convectiva, já que o fluido na interface, o líquido, escoa com velocidade máxima. Então, eu posso abrir o fluxo total de A na direção y apenas pela contribuição convectiva, que eu estou escrevendo aí, concentração mássica de A vezes a velocidade da mistura, que é a velocidade naquela interface, que é a velocidade máxima, certo? E estou desprezando a contribuição difusiva na direção y, ok? Agora, escrevendo o fluxo de A na direção x, também fluxo total mássico é a contribuição difusiva mais a convectiva. Vamos analisar. Então, agora nós queremos analisar o fluxo na direção y, certo? Que é zero na interface, na direção x. Então, é zero na interface gás-líquido e vai crescendo conforme vai ocorrendo a profundidade do filme líquido. Pessoal, o meu fluido está escoando, tem uma velocidade na direção y. Ele não tem velocidade na direção x. Não há escoamento da fase líquida na direção x. A velocidade do fluido da fase líquida é na direção y, certo? Então, pessoal, se eu olhar para essa interface aqui, psi, que é onde vai ter o fluxo de A acontecendo em função da baixa solubilidade de A, então a contribuição convectiva ela é desprezível porque não há escoamento na direção x. O escoamento ocorre na direção y. Então, eu vou desprezar a convecção na direção x e vou escrever o meu fluxo na direção x. Posso escrever o meu fluxo na direção x apenas em função da contribuição difusiva que eu representei aqui pela lei de Fick, certo? Então, voltando para a nossa primeira equação aqui, que é a equação da conservação da espécie química, se eu passar a variação de fluxo de A na direção x com x lá para o outro lado, certo? Ele passa negativo. Se eu substituir a minha lei de Fick, que é o fluxo de A na direção x, certo? DAB, ele é constante, certo? Então, tirei ele de dentro da derivada, vai sobrar DAB, derivada de segunda de ρA com relação a x. E substituindo o fluxo de A na direção y, então vai ser um ddy de velocidade máxima vezes ρA. Velocidade máxima é constante, a gente escreveu isso lá na nossa condição de contorno, então eu posso tirar, das nossas hipóteses, então eu posso tirar a velocidade máxima de dentro da derivada, ficando velocidade máxima em função da derivada da concentração mássica de A com relação a Y, certo? Então, se nós observarmos essa nossa equação final aqui, então nós temos o lado esquerdo da equação é dado pelo termo convectivo e o lado direito é dado pelo termo difusivo.
Muito bem, pessoal. Se nós avaliarmos a equação que nós acabamos de obter, substituindo os nossos fluxos na equação da conservação, perceba que essa equação ela é função da velocidade máxima, certo? E percebam também, pessoal, que eu tenho que oferecer condições de contorno para y e condições de contorno para x. Para facilitar esse nosso processo de solução, nós vamos fazer uma conversão aqui, tá? Nós sabemos que y, que é comprimento, a dimensão de comprimento, certo? Vou pôr aqui, é a dimensão de comprimento. Velocidade é comprimento por tempo. Se nós dividirmos, então, a variável y pela velocidade máxima, nós vamos ter uma dimensão t, que eu estou chamando de t asterisco. Então, considerando que t asterisco é y, a variável y pela velocidade máxima, e substituir essa condição aqui, certo? Aqui eu tenho velocidade máxima por y, ou seja, eu vou ter 1 sobre o t asterisco, então eu posso reescrever esta equação por dρA dt asterisco vezes o dAb, derivada segunda de ρA com relação a x, certo? Então, de certa forma, a gente está diminuindo uma condição de contorno, né? Porque a gente vai oferecer uma condição de contorno, uma condição inicial para esse tempo asterisco aqui, para esse t, e duas condições de contorno para x, né? Estamos aí minimizando a contribuição aí da velocidade máxima, tá? Para facilitar os nossos cálculos, para que a gente possa encontrar um perfil de concentração. Então, avaliando as condições de contorno, então, antes do início do contato da fase fluida com a fase gasosa, então, no T igual a T asterisco igual a 0, que é antes do contato entre a fase líquida com a fase gasosa, que é o Y igual a 0, também lá em cima, a minha concentração de A na fase líquida é o ρ0, é a concentração que já existe lá de A na fase líquida que nós colocamos na nossa hipótese, né? O líquido é uma solução binária que já contém A na sua solução, né? Então, é o ρ0. A condição de contorno 1, então, vai ser dado em x igual a 0. Então, agora nós estamos aqui na interface x igual a 0. O que nós conhecemos na interface, como a gente pode ver no desenho? Em x igual a 0, a concentração de A é a concentração de equilíbrio que existe entre a fase líquida, o filme líquido, e a fase gasosa, que é o problema chamou de ρAP, é o ρA na película, certo? Para qualquer tempo. E longe da interface, quando x tende ao infinito, ou seja, longe dessa espessura psi, longe dessa interface, o meu ρA vai ser um ρA0, que é a concentração de A que já existe nessa solução líquida, certo? Vamos adimensionalizar a nossa equação, certo? Então, lembra lá, a nossa equação é dρA dt asterisco igual a dAb, d ao quadrado ρA dx ao quadrado. Então, nós vamos adimensionalizar essa equação, como a gente já fez anteriormente, em outras oportunidades. Então, considerando a concentração adimensional, é ρA menos ρ0 dividido por ρAp menos ρ0. Então, para adimensionalizar, lembra lá, nós temos que passar esse ρAp menos ρ0 vezes θ igual a ρA menos ρ0. ρ0 é constante, então eu vou fazer a derivada de ρA dt asterisco com relação a θ.
vai ser ρAP menos ρ0 dθ dt, certo? E fazer a mesma coisa para a derivada segunda de ρA com relação a x, certo? Fazendo todo esse processo que nós já fizemos em outras oportunidades, nós chegamos nessa segunda equação que eu apresento para vocês, que é a nossa equação da conservação em função da concentração adimensional. Pessoal, então, resolvendo essa equação, aplicando as condições de contorno, nós vamos chegar numa solução para um meio semi-infinito, tá? Que é essa solução que eu apresento para vocês. Então, já substituindo a minha concentração adimensional, que é o ρA menos o ρ0, ρAP menos ρ0, 1 menos a função erro de Gauss, que é esse ERF, isso é a função erro de Gauss. Não sei se vocês viram essa função erro de Gauss lá em Fenômenos 2, tá? Mas ela tem valores conhecidos para valores aqui dentro do colchetes, então você calcula o que está dentro do colchetes, utiliza uma tabela para achar o valor dessa função erro de Gauss. Então, a função erro de Gauss dividido por x, raiz quadrada de 4DAB T asterisco. Nós sabemos quem é o T asterisco. T asterisco é y dividido por V máximo, substituindo esse T asterisco aqui na nossa equação, nós chegamos no perfil de concentração máxima para espécie química A, num problema de absorção, como nós apresentamos, que é conhecido, esse problema é conhecido como problema da coluna molhada. Relembrando, então, o que é as condições fluidodinâmicas, ou seja, a formação da camada limite dinâmica, ou de velocidade, ou hidrodinâmica. Então, ela pode ser chamada de todas essas formas. O que é isso? Como se forma? Então, vamos relembrar, tá? Então, para isso, nós vamos considerar o escoamento laminar de um fluido newtoniano sobre uma placa horizontal parada, certo? Admitindo as hipóteses. Escoamento bidimensional, então, dentro da camada limite, o escoamento ele é bidimensional se o escoamento for laminar e tridimensional se o escoamento for turbulento. A placa horizontal está parada, o regime é permanente, fluido incompressível, as propriedades físicas são constantes e vamos considerar que não há forças de campo, certo? O que eu quero dizer com isso, pessoal, o que são as forças de campo? Por exemplo, eu posso ter um campo elétrico, ou eu posso ter um campo magnético, certo? Então, nós não temos nenhum desses campos sendo aplicados no nosso problema, por isso, não há forças de campo, certo? Vamos desprezar, tá? Por que isso, pessoal? Isso tudo serve para a gente simplificar a equação da quantidade de movimento, tá? Que nós vamos ver mais para frente aí essas equações para a gente retomar. Pessoal, então considerando aqui a nossa placa que está parada, então a velocidade U, que é a velocidade na direção X da placa, é 0, né? Essas bolinhas em azul são as nossas porções de fluido, certo? Então, o fluido está escoando com uma velocidade U infinito, uma determinada velocidade, certo? E quando entra em contato com a placa, essas bolinhas em azul mais escuro, pessoal, então, em função da viscosidade, né, desse fluido, esse fluido vai aderir à superfície da placa, certo? Devido à viscosidade, certo? Se ele adere à superfície da placa, ele vai atingir, essa porção de fluido aqui em azul mais escuro, vai atingir a mesma velocidade da placa, que é 0, certo? Então, não há escorregamento, ou seja, não há escoamento nessa primeira camada de fluido,
certo? Então, isso nós chamamos de condição de não deslizamento, certo? Para essa primeira camada de fluido que entrou em contato com a placa, certo? Em seguida, pessoal, se a gente olhar a camada adjacente de fluido, então, esta camadinha aqui, a segunda, em relação à placa, o que acontece com ela, pessoal? Como a camada de baixo atingiu velocidade zero, a camada adjacente vai sofrer um atraso na sua velocidade, também em função das forças viscosas que existem nesse fluido, certo? Então, isso vai acontecendo com todas as camadas que vão sentindo a presença dessa camadinha de fluido aqui em y igual a zero, né? Colocando o nosso eixo coordenado y aqui, que sofreu a condição de não deslizamento. Então, se nós observarmos as camadas adjacentes aqui, né, a essa camada de fluido que sofreu a condição de não deslizamento, essas camadas, elas todas vão sofrendo um atraso na sua velocidade, certo? Então, observando aqui a porção de fluido nesse azulzinho mais escuro, certo? E nós temos uma porção de fluido nesse azul mais claro, certo? Então, perceba que essa porção de fluido do azul mais escuro, pessoal, então, é quem está sofrendo o atraso na velocidade. Agora, a porção de fluido que está lá longe da placa não sente a presença da placa, certo? Porque ela não está sofrendo o atraso na velocidade em função das forças viscosas do fluido, certo? Então, eu tenho duas regiões diferentes de escoamento formadas aqui, certo? Essas duas regiões, então, são conhecidas a porção de fluido que sofre o atraso na sua velocidade em função da condição de não deslizamento formada devido às forças viscosas, é chamada de camada limite e vai ter uma espessura delta que vai aumentando conforme eu avanço na minha posição x, certo? Agora, aquela porção de fluido que não sente a presença da placa, ou seja, não tem o atraso na sua velocidade, ela permanece com a velocidade o infinito, é chamada de corrente livre, ok? Então, só relembrando esses conceitos de camada limite de velocidade, porque daqui para frente nós vamos estudar a camada limite de concentração, né? E ver de que forma que essa camada limite de velocidade interfere na formação da camada limite de concentração. Então, até a próxima aula.